Bom dia, igreja. Todos receberam a revista? Alguém está sem revista? Algum aluno matriculado está sem revista? Sim? Deixa eu ver depois se a Bel ou a Jonaide estão por aí. Tá. Acho que ela está sem revista. Ali. Ali, ó. Quem mais está sem revista, gente? Ana pegou. Ana Cláudia pegou. Vamos orar para começar a nossa aula? Querido Deus, Pai bondoso, Pai de amor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado porque hoje o Senhor nos deu o dom da vida, o Senhor nos permitiu levantarmos das nossas camas, ó Pai, e respirarmos. O Senhor nos permitiu o pão de cada dia, os nossos lares, as nossas famílias. Obrigado porque isso é graça, isso é milagre nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor abençoe essa aula, que o Senhor a conduza, que o Senhor nos dê iluminação do nosso coração e da nossa mente para entendermos, ó Pai, a Tua palavra. Que o nosso culto continue aqui, ó Pai, e que possamos aprender mais e mais do Senhor, e que o Teu Santo Espírito nos ajude a praticar o que nós aprendemos de Ti, ó Pai. No Teu nome que eu oro agradecido, com perdão dos nossos pecados. Amém. Bom, no domingo passado, o reverendo Thales iniciou a nova revista, iniciou o tema, né? Então, de modo que hoje a gente dá sequência nessa revista. E o tema da aula de hoje, as missões transculturais e a eleição da graça. Basicamente, queridos, nós iremos aqui observar na lição qual é a relação existente, e se há ou não essa relação existente, entre a doutrina da eleição e missões transculturais. Tá? Então, eu procurei não abordar diretamente na sequência os pontos que o autor da lição aborda, mas falarei sobre os temas. Então, essa aula ela está baseada, né, ela usa o texto base como os capítulos 9, 10 e 11 do livro de Romanos. Tá? Aqui as leituras semanais, né, diárias durante a semana. E aí, só para contextualizar um pouquinho, a gente não tem tempo hábil para ler os 3 capítulos aqui na aula, né, devido ao tempo, mas eu fiz um breve resumo aqui do que esses capítulos trazem. Então, a gente acompanha nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, Paulo abordando os papéis dos judeus, tá, e dos gentios ao longo da história. Quando nós observamos o capítulo 9, dos versos 1 ao verso 29, Paulo vai abordar a descrição da eleição divina, tá, a doutrina da eleição. Já dos versículos 30 do capítulo 9, do versículo 30 do capítulo 9 e até o versículo 10 do capítulo 11, Paulo vai abordar a fé e a incredulidade de Israel. Ele vai relembrar o povo sobre a sua fé e a incredulidade. E finalizando, a partir do capítulo 11, versículo 11 ao versículo 36, Paulo traz sérias exortações, tanto para judeu quanto para gentil. E para a gente também. E nesse contexto dos 3 capítulos, eu queria aqui fazer uma pergunta para vocês. Quem sabe o que é uma missão transcultural? Se hoje perguntassem para um de nós o que é missão ou o que são missões transculturais, nós saberemos responder? Quem arrisca?
Deixa eu levar aqui para... A missão indica um objetivo, né? Uma função e transculturais que transcende a cultura em que eu estou inserido, sendo abrangente a outras culturas. Muito bem, quem mais? Levar o evangelho a todos os povos, todas as etnias, todas as línguas, raças, nações. Existe missão transcultural dentro do Brasil? Sim? 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 Missão Kaiowá. Né? Tanto que o presbítero Silvestre contra a irmã Lourdes tratam e trouxeram aqui, procede. Tá? E aí eu queria abordar 5 pontos das missões transculturais, porque isso precisa estar bem fixado na nossa mente. Como cristãos, como servos e servas do Senhor Jesus, a gente precisa entender qual é a nossa missão. E o primeiro ponto é que missões transculturais ou nacionais, elas partem do primeiro princípio de que elas são realizadas por uma igreja que é fiel à Escritura. E uma igreja que ela entende o seu real propósito. Então, meus irmãos, dificilmente encontraremos missões de qualquer tipo ou qualquer natureza em uma igreja que não é fiel à palavra de Deus ou em uma igreja que ela não entende o seu real propósito. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como o Silvestre comentou, essas missões, elas ultrapassam fronteiras. E quais as naturezas dessas fronteiras? Fronteiras geográficas, fronteiras culturais, étnicas e religiosas. Terceiro, essas missões, ela tem como objetivo tornar a igreja acessível para povos não alcançados, que também são conhecidos com uma sigla de PNAs, né? Povos não alcançados. E o que é tornar acessível? Pensa que existe um povo aqui, né? Uma família, no bairro Hortolândia, em Jundiaí, não vou nem para muito longe não, tá? Que ainda não foi alcançado, que ainda não ouviu sobre a palavra de Deus, ou que ainda não tem acesso à palavra de Deus. Então, essas missões transculturais têm o dever, o objetivo de tornar isso acessível, de tornar a palavra do Senhor acessível, de tornar a igreja acessível. E tornar acessível, em muitos contextos, aborda tanto a tradução da Bíblia para algum dialeto, algum idioma que ainda a Bíblia não foi traduzida, e existem vários ainda, tá? Tanto a questão da distribuição da Bíblia, né, a questão logística de ter o acesso ali da Bíblia na mão para ler, ou ela de forma digital também, espaço para culto, sustento dos obreiros ou da família desses obreiros, tudo isso aborda e está dentro, contém a questão da acessibilidade. E, como eu disse, os povos não alcançados são aquelas pessoas, a definição, né, são aquelas pessoas que têm pouco ou nenhum acesso ao Evangelho. Até aqui tudo bem? Quarto item, quarto ponto. Essas missões, elas permitem que essas pessoas elas entendam a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Entendam a mensagem de salvação em Cristo Jesus. E o último, a partir do momento que eles entendem, eles compreendam que Cristo é o único mediador e salvador deles, eles precisam ser também igreja. Eles precisam também entender que essa missão se estendeu a eles. Agora eles estão inclusos dentro dessa missão. Eles fazem parte desta missão de ampliar o reino do Senhor na terra.
que é a nossa missão também. Dito isto, aqui eu trago um gráfico. Ele é um pouquinho complexo de entender, mas a gente vai decifrar aqui facilmente depois. A fonte é um projeto chamado The Joshua Project. É uma instituição muito famosa no mundo que apoia missionários. Tá? Esse gráfico foi apresentado no Congresso de Lausanne recentemente. Aqui, nós vemos nesse gráfico à direita, nesse gráfico de círculo de pizza, os continentes representados. Então, a Ásia ali em amarelo, a África num verde musgo, a América Latina num verde mais bandeira ali, a Oceania no cinza, a América do Norte um azul marinho e a Europa um azul meio cinza, eu não sei como é essa cor aqui. Tá? E ao lado esquerdo, nós vemos aqui a intensidade, os graus, né, em cada continente. Então, quanto mais claro nessa legenda aqui, significa que existem povos não alcançados naquele continente. E aí, conforme a legenda ela vai escurecendo, né, quanto mais escuros, representa que são povos significativamente alcançados, que já foram alcançados por Cristo. E a gente vê naturalmente aqui que a Ásia, né, curiosamente, representada aqui pela região da janela 1040, que já não é mais 1040, é 1050, né, é o lugar do mundo onde a gente tem a maior parte de povos não alcançados. Tá? Por que eu trouxe esse gráfico aqui? É importante a gente entender onde a igreja precisa cumprir a missão dela. A igreja precisa cumprir a missão dela no bairro, na sociedade em que ela está incluída, sim, mas também ela precisa cumprir essa missão além, fora. E existem várias formas de apoiarmos, de sustentarmos essas missões. Ok? Bom, dúvidas sobre a questão de missões transculturais, a definição, está tudo certo? 5 pontos? Pois não, Genildo. Janela 1050. Que eu não trouxe aqui o gráfico, mas quando a gente pega ali latitude e longitude, né, quando a gente pega os meridianos, existe mais ou menos uma janela, né, eles falam que é uma faixa no globo, 1040, 1050, onde existem os povos, né, não alcançados. E nessa região geográfica, tá, fica esses meridionais. Tá? Então, por isso que eles chamam de janela 1040 ou 1050. Era 1040, mas esses povos que não conhecem a Deus ou ainda são resistentes à palavra do Senhor, aumentaram. Então, por isso que foi para 1050. Tá? Mais hostis ao Evangelho, que é aquela região do Afeganistão, Paquistão, Índia, toda aquela região central da Ásia ali, que além de não serem alcançados, eles são hostis. Obrigado. Então, essa é a janela 1040, 1050. Muito bem. Entendido a questão, o ponto sobre missões transculturais, nós vamos para o outro lado do título da lição, que é a doutrina da eleição. Tá? Alguns comentam assim, nossa, mas essa doutrina da eleição ela é complicada, eu não gosto de falar muito sobre ela, eleição / predestinação, né? E a gente vai entender que essa doutrina, meus irmãos, o primeiro ponto é que ela é uma doutrina bíblica. É importante que nós, servos e servas, entendamos sobre ela. E para depois, no finalzinho da aula, a gente compreender qual que é a relação dessa doutrina com missões transculturais. Então, a doutrina da eleição, ela é uma doutrina bíblica, ela é fruto da soberania graciosa de Deus. Não foi nada que o homem pôde criar, ou que o homem pode se orgulhar, né?
Não há nada bom em nós. E terceiro, ela é um decreto de Deus. Ela faz parte de um plano de Deus que já foi definido lá na eternidade. Tá bom? E aí a gente vai abordar um pouquinho sobre essa doutrina. Efésios capítulo 1, dos versos 3 ao 6. Quem pode ler? Por gentileza. Só levanta a mãozinha quem achou que aí eu levo o microfone, por favor. Bendito o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, porque ele é em amor, perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Obrigado, Zé. Som. Ei. Então, um texto lido nos traz essa doutrina bíblica de que nós não escolhemos, mas nós somos escolhidos pelo Senhor. Antes da igreja presbiteriana ser fundada, não, muito mais ainda, antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus criar ali a terra, os céus, o mar, os animais, Ele já havia escolhido os seus. Tá? E Ele nos predestinou para Ele, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito é segundo a sua aprovação, segundo a sua autorização, segundo o seu consentimento. Mas essa eleição, essa escolha, essa predestinação, ela tem um propósito. O texto fala que Ele fez isso, Ele nos escolheu, Ele nos separou para sermos o quê? Santos, sermos irrepreensíveis perante Ele. Então, há um propósito nessa eleição, há uma finalidade nessa predestinação. E para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. O reverendo Hernandes Dias, ele comenta esse texto, dizendo que Deus, no momento que Ele nos elege, que Ele nos predestina, nós deixamos de fazer parte da nossa família e passamos a fazer parte da família dEle. Como filhos escolhidos. Então, o primeiro ponto, a doutrina da eleição, ela é uma doutrina bíblica. Segundo ponto, ela é fruto da soberania graciosa de Deus. Romanos 9, a gente vai passar pelo texto básico um pouquinho aqui. Romanos capítulo 9, verso 14 ao 18. Quem achar, por favor, levanta a mãozinha. Nosso querido diácono Valdinei levará o microfone. Ney, a Isabel. Ney. 14 ao 18? Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra.
Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Muito bem. Alguns podem comentar assim: nossa, mas essa doutrina da eleição, ela é injusta, porque Deus não escolheu todos. Mas Deus não é amor? Alguém já viu isso aqui? Já? Deus é amor, mas Deus, ele é justiça também. E Deus é soberano. E o texto diz que ele escolhe e tem misericórdia de quem ele tiver o desejo disso. Vamos lembrar que nós já nascemos no pecado, então nós não somos bonzinhos. Não há nada bom em nós. Então é importante que a gente entenda que aprove ao Senhor escolher os seus. Tá? Pode ser duro para a nossa compreensão humana isso? Pode ser. Pode ser injusto, né, no nosso caráter, mas quem somos nós para questionar isso? Pois não, Rafa? É interessante destacar que quem define justiça é Deus, né? Então a gente precisa ter essa compreensão muito clara. Não somos nós quem definimos o que é justo ou não, mas Deus é o ser definidor. Então, o que Deus fala, quando Deus fala, isso é bom, aquilo se torna bom automaticamente. E quando Ele diz que aquilo é mal, aquilo se torna mal automaticamente, né? Então, toda vez que alguém faz esse tipo de pergunta, essa pessoa se colocou acima de Deus. Ela quer ser o juiz de Deus. Então, é de fato uma arrogância que a pessoa não percebe que tem nela mesma, né? Ela quer julgar as ações de Deus, quando na verdade nós somos julgados por Deus, né? Então a gente precisa, e é até simples responder esse tipo de questionamento, né? Quando a gente tem essa ideia da palavra de Deus, né? Obrigado, Rafa. Falando de justiça e de amor, a doutrina da eleição é a maior prova do amor de Deus, né? Porque dentre todos aqueles que eram reprovados, que mereciam o inferno, Deus, por seu amor, Ele tira uma quantidade, os seus eleitos, por amor, mostrando que Ele é amor e Ele é justiça ao mesmo tempo, né? Então, se Deus não fosse amor, Ele não tinha nos escolhido. Muito bem. E que bom que foi Ele, né? Que bom que não depende de nós. Porque olha só nossa justiça, né? Quando o Rafa traz aqui essa questão, nossa justiça ela é falha, né? Nosso amor também é falho. No altar nós declaramos para a nossa esposa que nós amamos ela, né, e amaremos. Filhos, né? Né? O que eu falei para o Saulo é que a gente falha em tudo, né? A gente não é constante, a gente não é como o Senhor, né? Uma vez que a gente fala alguma coisa, a gente permanece ali até o fim, como o Senhor é, né? Então a gente tende muito a oscilar, exato. Então vai de acordo com o que a gente está passando no momento, ou de acordo com o que a gente está sentindo, e a gente vai oscilando e, infelizmente, sendo muito inconstantes, né? Muito bem. Paulo, quando ele cita isso aos Romanos, ele está trazendo uma referência lá de Êxodo, capítulo 33, 19. Quando Moisés está ali conversando com ele, Moisés via Deus face a face, né? E aí Deus fala isso para Moisés: eu terei compaixão e terei misericórdia de quem eu quiser ter compaixão e misericórdia. Então, Paulo aqui só está lembrando o povo judeu, né, disso. E ainda nesse texto, é importante a gente observar que está escrito: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ou seja, não depende do nosso desejo, a eleição não depende do nosso desejo, a eleição não depende do nosso esforço. Porque
Porque não há nada o que a gente possa fazer, por mais que a gente se esmere em fazê-lo, vai sair com defeito. Nós já saímos com defeito de fábrica, digamos assim. Então, não depende da gente, e glória a Deus por isso. Glória a Deus que não depende da gente. Seguindo. Então, ali, a eleição, né, é o fruto do nosso, não é fruto do nosso desejo ou do nosso esforço. Efésios capítulo 2, do 8 ao 9. Texto muito conhecido. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Obrigado, Narim. A eleição, a salvação, ela não depende de nós, não é mediante as nossas obras, mas ela nos foi dada de graça e merecidamente por um sacrifício, por um preço muito alto, que foi Cristo Jesus que pagou esse preço na cruz. Então é importante nós lembrarmos também que a doutrina da eleição nos traz, ela nos volta ao cerne do plano de salvação do Senhor, ela converge em Cristo. Tudo converge em Cristo Jesus. E somente através do sacrifício dele que ela é possível. Tá? Dúvidas? Tudo bem aqui? O tempo está passando, que a aula já está acabando quase. Falta mais um ponto ainda. Vai lá. Assim, não é uma dúvida, mas é um relato daquilo que eu vi. Né? Hoje a gente está falando muito assim, da misericórdia, da justiça e de como Deus julga aquilo que é o correto. Aqui a gente fala muito sobre... a gente tem um padrão. Né? Nós casamos, temos filhos, temos uma vida digna, né? Mas assim, acredito que talvez quase ninguém aqui, ou poucas pessoas, tiveram a oportunidade, vamos dizer assim, ou até mesmo o desprazer de entrar numa penitenciária feminina ou masculina, não sei. Né? E ali você pode observar que como pode... pessoas que estão ali, que fizeram tanto mal a outras pessoas, né, poderem falar de Deus, vamos dizer assim, né, porque eu acredito que quem tem medo da justiça de Deus não faria aquilo que as pessoas que estão ali fazem, né? E ali você pode observar que eles louvam a Deus praticamente 24 horas por dia. E assim, além de louvar, eles pregam a palavra de Deus. Né? Não estou julgando que eles, né, façam, que isso não é legal. Muito pelo contrário. Quem entrou ali, sabe que ali, eu diria que é a porta do inferno, aquele lugar. Né? Aquilo lá, sim, é um lugar que você poderia falar, aqui é a porta do inferno. Mas eles estão ali e eles louvam muito a Deus. Por que Deus atenderia a eles? Porque Deus... olharia por eles. E, assim, depois de pensar muito sobre aquilo que eu já vi, né, e pensar muito sobre isso, a minha única resposta é que Deus é misericordioso. Demais, entendeu? Demais. Por que Deus atende? Só para complementar, a palavra misericórdia é o contrário de graça, né? Misericórdia, no hebraico, é hesed, amor leal. Ou seja, a misericórdia significa que Deus deixa de nos dar aquilo que a gente merecia. Realmente merece. Que era a condenação e a morte. E a graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, que é a vida. Muito bem. Interessante, eu já tive a oportunidade de visitar, tá? E visitar outros lugares também. Eu acredito que eu sou tão pecador quanto eles.
A diferença é a consequência do meu pecado para o seu. Porque a Bíblia fala que o nosso coração é desesperadamente corrupto. A gente vai ler que não há um sequer justo. E a gente fica assustado mesmo quando a gente entra num lugar desse e vê tamanhas atrocidades ou potencial destrutivo do ser humano. Até onde o ser humano pode chegar. E tantas outras mazelas que a gente tem na vida. Mas eu entendo, minha irmã, que Deus ele tem um propósito na vida de cada um. E Ele escolhe as pessoas. A gente pode pensar no ladrão da cruz. Né? O ladrão da cruz, eu acho que ele deve ter... Acho não, tenho certeza que ele deve ter aprontado muito ali. Né? Ele não estava ali de forma inocente, ao contrário de Jesus. Então, isso prova para mim e demonstra como o plano de Deus ele é insondável para as nossas mentes e como ele é maravilhoso ao mesmo tempo em que às vezes a nossa mente pensa que ele é bonzinho, né? Ele é boazinha. Aquele ali não, aquele ali ele é terrível. Mas Jesus, ele sonda, ele conhece o coração de cada um. E Deus quer salvar aquele lá também. Então, a graça de Deus ela é tão maravilhosa que ela alcança pessoas muito diferentes. E volto a dizer, que bom que é plano de Deus e é obra do Senhor Jesus, não é nossa. O Paulo, né? Paulo era... É que eu ia dar outros exemplos aqui, mas Paulo... Deus não é só misericordioso. Efésios 2,4 diz que, mas Deus sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou. Então ele é rico em misericórdia e nos amou de uma maneira, isso diz lá em Efésios 2,4. Rafa, muito bem. E assim, essa riqueza de misericórdia e de amor, se a gente parar para pensar, os homens da Bíblia eram homens pecadores. Quem foi Davi? A gente lembra que Davi foi o grande rei de Israel. Agora, se eu chegar aqui para a igreja e falar assim, eu conheço um moço lá de Barbacena, amigo de um amigo meu, que ele estava interessado na mulher do vizinho. Foi lá, colocou o marido dessa mulher numa situação de risco para ele morrer propositalmente, intencionalmente. Esse homem não morreu. Ele dormiu na praça. Depois ele foi lá de novo, planejou a morte do moço. Isso lá em Barbacena. O moço morreu. Ele tomou a moça. Está tudo certo. O que vocês iam achar dessa história? Ele é justo? Esse homem precisa ser condenado. E tantos outros. O próprio Paulo, perseguidor, né? Saulo, perseguia a igreja. Atos 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, diz isso. A misericórdia de Deus e a graça dele alcança quem a gente acha que não deve alcançar. Porque é Ele que escolhe. Vamos seguir, senão vai acabar aqui. Tem mais ainda, tem mais. Continuando o fruto da sabedoria, da soberania,
Romanos 9, do 19 ao 21. Quem pode ler? Ainda em Romanos. Jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Muito bem. Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem somos nós para questionarmos o Criador? Aquele que é o oleiro, aquele que usa a massa da forma que ele deseja, se ele quer criar um vaso para honra, se ele quer criar outro vaso para desonra. Nós somos a criatura. Seguindo, a doutrina da eleição é um decreto de Deus. Efésios 1:4, já está ali já. Vamos ler junto? Todos. Assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Quem escolheu quem? A criatura escolheu o Criador? Não. Atos 13:48. Juntos de novo, por favor. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram. Alguns que cometem o erro de achar assim: bom, Deus me escolheu porque Ele sabia que eu seria bonzinho. Deus me escolheu porque Ele sabia, Ele me elegeu ali, me separou para a eleição, porque Ele sabia que eu seria uma pessoa de boas obras. Equívoco. Equívoco porque a nossa fé, ela não resulta na salvação. Mas a nossa fé, ela é uma consequência da nossa eleição. A nossa fé é filha da eleição. Se nós estamos aqui hoje, se nós professamos a fé em Cristo Jesus, confessamos essa fé em Cristo Jesus, é porque Ele um dia nos elegeu, nos escolheu. E aí nós damos bons frutos, porque fomos escolhidos antes. A nossa fé também, ela é dada pelo próprio Deus. Quem aqui acorda às vezes de domingo e fala assim: acho que eu não vou para a igreja não. Eu tenho tal impeditivo, tal problema, tal situação. Ou eu não vou no culto à noite não, porque eu já fui no culto de manhã. Está chovendo muito. Nossa natureza pecaminosa, ela nos puxa ali, né? Para longe de Deus, longe da vontade de Deus. Mas é o próprio Espírito Santo que nos alimenta a nossa fé, que nos fortifica. Eu penso às vezes isso também, tá, gente? Não é só vocês, não. E aí eu sou lembrado que, peraí, eu sirvo a quem mesmo? Se lá no meu trabalho, que eu estou servindo um homem, ou a homens, eu chego no horário, eu faço as coisas certinho, da melhor forma possível, para ser exemplar lá, por que eu não vou fazer isso aqui para o Deus Criador? O autor da minha fé, o que me sustenta. 9 horas da madrugada, né?
Exato. 9 horas da manhã não é madrugada. Quando eu vou para São Paulo, eu levanto às 5. Ué, se eu levanto às 5 para ir para São Paulo, por que eu não vou levantar às 7 para ir na igreja? Romanos capítulo 3, do 10 ao 12. Quem pode ler, por favor? Ou o Ney chega aqui. Vamos aqui. Não há um justo sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Não há nenhumzinho. Não há nenhumazinho. Eclesiastes 7:20. Está aqui, ó. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há humanidade, não há homem aqui, é a humanidade, homem, mulher, justo, que faça o bem e que não peque. Todos pecaram, pecam e pecarão. Nossa natureza pecaminosa, né? O nosso desafio diário, a nossa luta diária é ir contra essa herança e nos fortalecermos do quê? De Deus, né? Quem pode ler aqui? Filipenses 2, 12 e 13. Vai dar tempo de ler o outro? Quem pode ler? Vai lá. 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. É Ele que executa nós tanto o querer quanto o realizar. Então aqui esse desejo de busca, esse desejo de estar com Deus, também é fruto dele. É fruto da misericórdia dele para com as nossas vidas. Então, legal, gente. Dito isto sobre missões transculturais e sobre a doutrina da eleição, o autor dessa revista, ele traz para a gente 3 provocações, né? Eu vou dizer que agora começa a aula. Tá? Então, quais são essas provocações, essas reflexões? Se os salvos já estão eleitos e predestinados, por que pregar? Por que investir dinheiro e investir esforços em missões nacionais e transculturais? Não seria mais fácil ou suficiente esperar o Deus que predestinou, vamos lembrar que é o mesmo Deus, converter os corações dos seus eleitos? Quem já ouviu uma dessas perguntas? Ou quem já parou para refletir sobre elas? Ora, se Deus, Ele promove a eleição dos seus, por que pregar o Evangelho? Por que fazer discípulos? É uma ordem, querido. E um privilégio fazer parte. Uma ordem e um privilégio. Mas a gente está certo disso? Se alguém vier para a gente fazer uma dessas 3 perguntas aí, o que a gente responde? Que é uma ordem? Que é um privilégio? Está correto. Faz parte da grande comissão. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando, o ensino, né?
é uma ordem, né? E além disso também ele nos usa como instrumentos para que cumpra a sua vontade, né? Então isso é legal. E o fato dele nos usar como instrumentos também, eu entendo que nos ajuda no crescimento da nossa santificação, né? Isso é muito bom. Paulo falou, né? E como crerão se não há quem pregue, né? Deus não determina um fim sem o meio, né? E o meio é a pregação do evangelho para alcançar essas pessoas. Aí você pegou o spoiler agora, né? O modo que Deus escolheu para conduzir os pecadores à salvação é o quê? É a evangelização. E ele confiou a evangelização, a grande comissão de novos discípulos, à igreja. Olha a responsa. Todo domingo, quando você vem para a igreja, você lembra disso? Dessa responsabilidade? Porque você é igreja. E você é igreja ao quadrado. Você é igreja, templo do Espírito Santo, onde Deus habita em você. Então, onde quer que você vá, que eu vá, que nós vamos, que nós iremos, nós somos igrejas ambulantes ali. E também nós fazemos parte desta igreja, dessa comunidade cristã. Então, somos igreja ao quadrado. Então, quando nós estamos aqui cultuando a Deus, cantando louvores, cantando hinos, ouvindo a pregação, a gente lembra disso? Que nós temos uma grande missão e uma grande responsabilidade que o Senhor Jesus nos deu, que o Senhor Jesus nos confiou. Ainda em Romanos, texto base, Romanos 10, do 13 ao 15. Eu vou adiantar aqui um pouquinho, só para a gente não... O tempo já está chegando perto, mas é basicamente o que o Rafael trouxe ali, né? Paulo vai dizer, olha, como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Aí eu vou fazer o pensamento reverso aqui. Provavelmente, nós estamos aqui nessa igreja hoje porque nós cremos e Deus fez isso em nós, certo? Ele operou isso em nós. Quero querer e realizar. E nós cremos porque alguém um dia falou. Nós ouvimos alguém pregando. E esse que pregou para a gente, ele foi enviado. Alguém o enviou. Os eleitos por Deus não são salvos antes de crerem. Já pensou nisso? Está certo que eles irão crer, mas antes de crer não são salvos. E ninguém sabe quem é. E não saberá. Isso compete somente a Ele, que é soberano na sua escolha. Mas o fato é que, mesmo Deus sendo soberano na sua escolha, e nós sabendo que existem os eleitos, os salvos, a gente tem uma grande missão. E aí, Romanos 10, 17, eu trouxe aqui, ó. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Essa é a Nova Almeida atualizada. Eu peguei a nova versão transformadora também. Diz assim, ó, portanto, a fé vem por ouvir. Isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. O fato de existir a doutrina da eleição, o fato de entendermos que Deus escolhe os seus, predestina os seus, não nos exime da nossa
grande comissão, da nossa grande missão de falar de Cristo e fazer discípulos. Então, aqui é a relação entre a eleição, a doutrina da eleição e missões nacionais ou transculturais. Os eleitos fazem missão. Os eleitos entendem o propósito deles. Os eleitos entendem o propósito da igreja. E entendem a missão da igreja. É consequência. Não é causa. Mateus 28, do 19 ao 20. Vamos ler juntos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É o ID, né? A grande comissão aqui. E aí, para concluir, meus irmãos, eu queria aprofundar só um pouquinho nesse texto aqui de Mateus 28, porque às vezes a gente lê, relê, decora esse texto, mas a gente não compreende. Às vezes nós não percebemos a profundidade desse texto. Primeiro, que esse texto, ele fala de eleição, obediência e missão. Jesus não nos mandou evangelizar. Jesus nos mandou fazer discípulos. E fazer discípulo dá trabalho. Fazer discípulo exige esforço, esmero, cuidado, amor, fidelidade, obediência. É complexo. Fazer discípulo envolve a nossa vida. Não é fazer discípulos, não é eu evangelizar uma pessoa e esperar que ela no domingo que vem esteja sentada aqui no banco e pronto. Não. Discipulado não é isso. Às vezes nós minimizamos o discipulado. É uma missão mais profunda. É a grande comissão fazer discípulos. E os eleitos, eles servem, reconhecem a autoridade de Deus e obedecem esta ordem. Quantas pessoas nós falamos de Cristo no ano passado? Quantas pessoas nós convidamos para ir na igreja? Nós estamos aqui nesse templo reunidos e nós olhamos aqui para os bancos e vemos espaços vazios. Quantas vezes você se incomodou com isso? Ou você pensou, poderia ter fulano aqui, poderia ter ciclano aqui, ali poderia ter Beltrano. Pastor não está não, Luquinhas. Hoje não é pastor não. Isso precisa nos incomodar. Nós temos uma missão. Estude os decretos de Deus e apoie os missionários. Estude a Bíblia. Leia a Bíblia. Ore. Tenha intimidade com Deus. Como você vai sair aí no mundão para falar? Ou no mundinho aqui também do seu lado, da sua casa? Se você não conhece do que você fala.
Você ora por um missionário? Você conhece um missionário? Vou mudar a pergunta. Uma missionária? Será que eles estão precisando de ajuda? Será que a família deles está precisando de ajuda? Será que quando o missionário falece no campo, ele entrega a sua vida na obra do Senhor, quem está olhando para a família dele? Quem está apoiando a família dele? Os filhos? Talvez a esposa ou o marido? Ou se você sabe quem faz isso, você apoia esse serviço? Às vezes você não consegue fazê-lo, mas você pode apoiar quem o faz. Então, finalizando, não vou estourar aqui. A gente teve aula, passou 3 minutinhos aqui. Mas eu queria trazer para os irmãos, nesse tema, nessa lição muito oportuna, de que a eleição, a doutrina da eleição, ela tem muita relação com o amor de Deus, muita relação com a missão que a igreja tem. E é importante que nós, como igreja, saibamos disso e lembremos disso todos os dias. Para finalizar, Romanos 10, 15b diz lá que quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Encerrando o texto base ali. Então, que a gente possa não só vir na igreja, não só sentar no banco da igreja e achar que a responsabilidade é do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, dos professores da escola dominical, do seminarista, dos missionários. É nossa responsabilidade. Essa missão, ela é nossa, como igreja. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque no nosso país nós temos a liberdade de culto, a liberdade de estarmos aqui, reunidos, aprendendo e conversando mais com os meus irmãos e aprendendo do Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos dê intrepidez, Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos dê força, nos dê coragem, nos sustente a ser uma igreja ambulante, uma igreja que, onde quer que nós estejamos, a gente se pronuncie, a gente fale da nossa fé, a gente confesse o Senhor, confesse que o Senhor Jesus nos salvou, que é o Senhor das nossas vidas. Que o Senhor ajude a nossa igreja aqui também, como comunidade, a proclamar o Teu reino, Senhor. E tantas outras igrejas no Brasil, que possamos ser fiéis a essa grande comissão que o Senhor nos deu, a essa ordenança que o Senhor nos deixou, Pai. E que o Senhor nos capacita, porque o Senhor sabe que nós somos imperfeitos, somos pecadores, temos nossos problemas, temos as nossas angústias, as nossas fraquezas, mas Davi também tinha, Moisés também tinha, e o Senhor assim os usou, Pai. Então que o Senhor também, que é o mesmo Deus deles, possa também nos usar. Que o Senhor possa nos capacitar para que a gente faça a Tua obra, para que a gente obedeça esse ide e não sejamos negligentes, para que a gente tenha uma grande comissão e não uma grande omissão. Nos sustenta. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. É o que nós pedimos. Abençoe nosso domingo, cuida de cada lado aqui representado. Muito obrigado porque essas pessoas estão aqui. Abençoe aqueles que nos assistiram pela internet. Que o Senhor cuide da vida deles, da casa deles, do ministério deles, ó Pai. Que o Senhor os encoraje também. É o que nós oramos, agradecidos no Teu nome santo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Bom domingo, gente. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos até mais tarde.